Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, esteja conosco. Senhor, mais uma vez, Mestre amado, o Senhor preparou para nós esta jornada que nos traz conhecimento e, através do conhecimento, paz interior. E essa paz, Mestre amado, nós devemos levar com nós através da nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ambiente maravilhoso, por esses amigos e irmãos que o Senhor designou para estar junto de nós, onde eles, junto desses irmãos encarnados, com amor e devoção, prepararam o estudo da noite. E esse amor e essa devoção é o carinho que eles nos traz nesta noite. Obrigado, Jesus. Que o Senhor João Marcelino Rodrigues esteja aqui junto de nós, amparando esta casa. Ele é o nosso patrono, é o nosso amigo, ele é o nosso instrutor, e ele está aqui, nos orientando para que nós possamos fazer o melhor. Que a tua paz nos reuniu e ela vai nos proteger, Mestre amado. Que assim seja, Senhor. Hoje nós vamos dar início na jornada, né? E hoje vai falar sobre a transição planetária. E quem vai fazer o comentário é o Antônio Carlos Essado, a Marlene Sintra Essado e a Renata de Fúcio Dutra. Então, eles estão com a palavra e nós vamos desdobrar as nossas atenções para que todo esse estudo que eles fizeram se tornará mais fácil para nós entender. Boa noite, gente. Nós estamos aqui mais uma vez, né, reunidos, tentando passar para vocês o que a gente estudou, pesquisou, a respeito desse tema que vem sendo tão discutido nos últimos tempos. Nos últimos tempos, vem sendo discutido muito mesmo. Muitas comunicações de espíritos, as pessoas andam falando muito sobre isso, muitos livros publicados. Mas o assunto transição planetária, desde o Livro dos Espíritos, o Evangelho e a Gênese, já vem tratando desse assunto. Na Gênese fala que para que o homem seja feliz na Terra, é preciso que aqui habitem somente espíritos que se dediquem ao bem. O que significa isso? Significa que aqueles que não estiverem dispostos a trazer o bem no seu cotidiano, não vai ser possível ficar aqui. Por quê? Porque senão eles vão contaminar o ambiente com os sentimentos, com os pensamentos e com ações que são contrárias ao movimento do bem e do progresso. Num congresso que teve em Brasília em 2010, Dr. Bezerra de Menezes, ele nos mandou uma mensagem. E a primeira frase dessa mensagem era exatamente assim: estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estudando, lendo algumas coisas a respeito desse assunto e analisando essa frase e essa fala do Dr. Bezerra, me fez pensar o seguinte, que a Terra, ela não parou o seu processo evolutivo em momento algum.
Todos os dias, a cada 24 horas, ela gira, gira e continua girando. A Terra nunca parou de se movimentar. Quem parou o processo evolutivo foi o homem. Nós que paramos o nosso processo evolutivo. E chegou o momento, a Terra está pronta para ser um planeta de regeneração. E nós, enquanto homens, estamos prontos para habitar a Terra regenerada já? Isso é uma pergunta que acho que fica no coração de cada um. Assim está melhor. Qual que é a proposta da transição planetária? Por que que existe essa proposta? Para promover o homem à transformação moral. Esse processo todo que está acontecendo na Terra é com um único objetivo, para nos transformar moralmente. Porque intelectualmente nós já amadurecemos. Se a gente for avaliar o homem desde o início até hoje, a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. Mas nos falta ainda o desenvolvimento moral, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento da solidariedade, né? A capacidade de suportar o outro com aquilo que ele tem para nos oferecer. E de que jeito que a nossa religião, que o Espiritismo coloca para a gente, qual é uma das possibilidades, e para a nossa religião é a possibilidade de amadurecimento? São as reencarnações. A reencarnação é facultada a gente para que a gente elimine as nossas imperfeições morais. Mas o que acontece? Às vezes a gente atravessa pela oportunidade de reencarnação e não aproveita. E fica estacionado. Com esse estacionamento, o que acontece? A gente não se permite a entrar no processo evolutivo, que é uma obrigação de todos nós, porque nós estamos submetidos à lei do progresso. Ano passado, nós estudamos as leis morais, e a lei do progresso é uma dessas leis, né? A gente está completamente submetido a essas leis, a gente tem que evoluir. O nosso desequilíbrio, enquanto seres humanos, ele atingiu o seu ponto máximo. A gente não ultrapassou os limites do nosso livre-arbítrio, porque isso não seria permitido pela lei divina. Mas a gente está tangenciando esse limite. E não é permitido mais que a gente continue vivendo desse jeito. A gente precisa melhorar. A gente precisa se questionar. A gente precisa avaliar os sentimentos, avaliar as intenções, né? E se em alguma situação a gente se percebe com uma boa intenção ou com amor ao próximo, então vamos estender a mão, vamos ajudar esse próximo, porque também é dito que a gente não vai evoluir sozinho, que a gente tem os nossos irmãos em Cristo que precisam evoluir conosco. Por conta desse tangenciamento que a gente está fazendo com o nosso livre-arbítrio, o que acontece? O que vem acontecendo, né? Por exemplo, os tsunamis, as tragédias, esses resgates em massa ou não que vem acontecendo, isso não acontece por acaso. Qual é que é a relação, então, dessas transformações físicas que vêm ocorrendo no planeta com essa evolução moral que está imposta ao homem? Não é uma escolha, isso é uma imposição mesmo, a gente tem que amadurecer. Levando em consideração a transformação da Terra, toda a movimentação que a Terra faz para atingir o seu ponto máximo de progresso, acontece desde que a Terra iniciou. E a gente vai pegar como exemplo aqui a questão dos tsunamis que aconteceram, que foram situações que parou o planeta inteiro, né? Todo mundo se emudeceu diante daquelas tragédias. Estudando um pouquinho mais a respeito dessas tragédias, eu estava até agora há pouco comentando com a Marleninha que ontem eu assisti um pedacinho de um programa de TV e justamente esse pedacinho que eu assisti falava a respeito do dilúvio e da Arca de Noé. Os historiadores tentando procurar um pedaço de alguma coisa que comprovasse a existência da Arca de Noé.
estão estudando ainda através do carbono 14 para ver a data e para ver se coincide com a época. E os historiadores, eles dizem que o que aconteceu não foi um dilúvio de chuva, mas foi um tsunami, que teve uma propagação gigantesca e que dizimou a humanidade naquela época, né? Isso foram... Nessa época, poucas pessoas conseguiram sobreviver, porque o planeta era menos habitado do que hoje. Quando acontece o tsunami na região da Indonésia, muitas pessoas morreram também. Mas aquelas mortes que aconteceram ali não foram mortes que aconteceram por acaso. Segundo o livro do Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre transição planetária, várias equipes de diversas colônias espirituais vieram para a Terra naquele momento, antes de acontecer o tsunami, e depois que o tsunami já tinha acontecido, vários espíritos vieram para a Terra para trabalhar no processo de resgate das vítimas do tsunami e de acolhimento às pessoas que ficaram, que perderam suas coisas, suas vidas, pessoas amadas. As coisas não aconteceram por acaso. Quando um tsunami desse acontece, é um processo natural da Terra, evolutivo? Sim. Agora, por que aquelas pessoas estavam ali naquele momento é que é a questão. Não há dúvida nenhuma que aquele momento, por exemplo, foi um momento de resgate coletivo. Esse livro, Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ele conta um pouco a história, que é a seguinte. Manuel Filomeno de Miranda, hoje, enquanto espírito, ele habita uma colônia que chama Colônia Redenção. Estavam Manuel Filomeno de Miranda e seus companheiros na colônia quando eles receberam a notícia de que já tinha acontecido um tsunami e que era um obituário muito grande e que outro tsunami aconteceria em seguida e que a Terra estava precisando de trabalhadores espirituais e encarnados também para aplacar aquela tragédia e tentar fazer que ela fosse o menos sofrida possível, apesar de saberem que era necessário a dor para aquelas pessoas naquele momento. Quando eles souberam que o tsunami iria acontecer e que eles precisavam se preparar para vir à Terra, eles receberam a notícia que lá na Colônia Redenção, eles receberiam um espírito a Colônia Redenção é uma comunidade espiritualizada, e eles receberiam um espírito que vinha de um planeta muito mais evoluído do que a Colônia Redenção, para dar orientação a respeito do trabalho que deveria ser desenvolvido aqui. Para esse espírito, vejam bem, a Colônia Redenção é uma colônia já espiritualizada. Para eles conseguirem se comunicar com esse espírito de um planeta muito mais evoluído do que eles, foi preciso uma preparação muito especial para esse espírito conseguir se materializar na colônia e transmitir as informações e os ensinamentos que precisavam ser transmitidos. Foram dadas algumas diretrizes, né, para a missão que seria desenvolvida. Seriam duas missões. Missões que seriam desenvolvidas pelos espíritos da Colônia Redenção. Várias outras missões aconteceram, outras colônias, outros espíritos, mas eu vou contar aqui o dessa Colônia Redenção. Esse espírito muito iluminado, ele veio dizer que o pessoal da Colônia Redenção fariam duas missões, uma na região do tsunami e logo após no Brasil. Uma outra missão aqui no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção lendo o livro e observando as explicações desse espírito é a quantidade de amor que ele utiliza, o carinho que ele tem por nós. Como é importante a gente realmente se abrir para poder ouvir aquele outro que vem nos ensinar e nos trazer alguma lição. Ele fala de amor, ele agradece as pessoas que estão ali para ouvi-lo, uma humildade, né, um encantamento na voz,
perfume que ele exala. Por quê? Por conta do amor e da capacidade de amar e de evolução que ele já tem. Enfim, esse espírito passa as diretrizes e ele e alguns espíritos da Colônia Redenção vêm para a Terra. Eles ficaram hospedados numa colônia espiritual que foi criada por arquitetos e engenheiros, primeiramente ali na região de tsunami, para ajudar no resgate das vítimas da tragédia. E quando eles chegaram, foram preparados, a cada atuação deles, a cada atividade, eles eram preparados antecipadamente. Eles não sabiam qual a missão que eles viriam executar. Eles sabiam que eles tinham que estar aqui para trabalhar. E no caso do pessoal da Colônia Redenção, eles estavam aqui como estagiários, porque eles não eram especialistas nisso. Mas haviam espíritos acompanhando-os que eram especialistas em resgate desse tipo de vítima. E daí eles chegaram e foram fazer os primeiros resgates. A cena que Manuel Filomeno de Miranda descreve são cenas assim muito fortes mesmo. Espíritos que morreram, que desencarnaram ali, que ficaram presos aos corpos, que não conseguiam se desprender dos corpos, porque eram pessoas com muitos compromissos com outros espíritos que estavam desencarnados e que ficavam ali vampirizando-os, né? Um processo de vampirização muito doloroso. O trabalho de resgate, ele era um trabalho que despendia muita energia dos espíritos todos, porque a força que eles precisavam utilizar para resgatar os dois, tanto aquele que tinha sido desencarnado, quanto aquele que estava vampirizando o desencarnado, precisava socorrer os dois, não adiantava socorrer um e deixar o outro em sofrimento. Então foi um trabalho árduo, um trabalho de muito amor, um trabalho que dispensou muita energia, e eles conseguiram. Passaram mais ou menos um mês fazendo esse recolhimento, né, dessas pessoas, desses espíritos, e eles eram recolhidos e levados para essa colônia espiritual que havia sido montada ali na região. Aprenderam muito, estudaram muito e perceberam que esse momento foi o momento em que o planeta Terra parou realmente. Todos nós que não estávamos lá envolvidos com essas questões, nós ficamos mobilizados, né? Porque a gente se emudece para poder avaliar, a gente se emudece para poder pensar no que significa isso. Uma tragédia dessa proporção realmente não pode ser por acaso. Claro que aqueles que estavam lá foram peças principais e peças chaves mesmo, mas eles passaram aquilo não foi por acaso, nem para nós, porque aquilo deve refletir alguma coisa na gente, né? Para a gente poder parar para pensar e avaliar. Então, ele conta que foi uma dor muito grande, que foi um processo complicado para nós humanos, e que para eles foi uma bênção, porque eles tiveram a oportunidade de estarem aqui ajudando em nome do amor, né? Propondo para nós e tentando ensinar para nós que amar vale a pena e que a solidariedade é importante, e que Jesus pede isso para nós, porque sem a solidariedade nós não vamos conseguir nos salvar. É preciso que estejamos juntos em nome de Cristo. Foi mais ou menos assim a primeira etapa, né, dessa missão, desses espíritos que vieram na Terra, nesse momento. No momento seguinte, seria uma missão que deveria ser desenvolvida aqui no Brasil. Essa missão foi uma missão muito especial, porque estavam sendo preparados para encarnarem aqui na Terra aproximadamente 10.000 espíritos naquela ocasião, que viriam de outros planetas, de um outro planeta especificamente, que no caso se chamava Alcione. São espíritos muito mais evoluídos do que a gente. A primeira atividade dessa segunda missão foi realizada em uma praia da costa brasileira, no litoral brasileiro.
Esse encontro foi um encontro que o Manuel Filomeno de Miranda fala que ele teve muita dificuldade de expressar, de colocar em palavras tudo que ele viveu ali. Porque foi um contato muito próximo com 10.000 espíritos muito mais evoluídos do que a gente, com uma capacidade de amar muito maior do que a nossa, e que estão vindo para a Terra com um único objetivo, de nos ajudar. Né? Eles não têm compromisso nenhum conosco, de débito, nenhum. Eles estão vindo para nos ajudar. E aqui, esses espíritos, eles foram orientados a respeito do compromisso que eles teriam, de como seria o processo de reencarnação. Né? Eles foram esclarecidos que aqui eles sofreriam o peso da carne, que eles sofreriam muitas vezes o mau entendimento, porque eles são muito puros, uma capacidade de amar muito própria. E para conviver conosco, que ainda a gente tem muitas mazelas, muitas coisas a serem desenvolvidas, mas ainda assim, todos estavam dispostos. Todos queriam vir, né? E eles viriam para a Terra a pedido de Jesus, né? O nosso coordenador pediu auxílio para os planos mais elevados para virem para cá. Jesus pediu que eles viessem para nos ajudar. Eu acho que só um Jesus não ia dar certo, né? Tinha que ter, né, um movimento maior. E desses 10.000 espíritos, 1.000 espíritos reencarnaram aqui no Brasil. E a reencarnação desses 1.000 espíritos se deu por um processo especial. Como é que foi isso? Eles escolheram casais que tinham dificuldade para ter filhos. Qualquer dificuldade, não foi especificado qual. E que esses filhos nasceriam, de preferência, através de algum método de fertilização in vitro. Por quê? Porque eles poderiam selecionar melhor os gametas e poderiam energizar melhor esses gametas na formação da célula ovo e estarem ali exatamente no momento em que o espírito seria atraído pela energia do óvulo fecundado. Uma cena muito bonita que ele descreve. E aí ele alerta que se a gente, né, os profissionais da saúde, se soubessem o quanto esse momento, né, é um momento importante para a humanidade, seria muito mais fácil a atuação dos espíritos nesse momento. E daí ele conta, o processo seria assim. Isso foi explicado para esses 1.000 espíritos. E daí começou a apresentação dos pais pretendentes, né, com os seus filhos designados. Também é uma cena maravilhosa, porque os pais, imagina, um pai comum, encontrar com uma possibilidade de ter um filho, né? A responsabilidade, o compromisso, ao mesmo tempo a beleza, a capacidade de amar, né? E esses espíritos, eles vieram, né, porque foi na época, eles já estão aqui entre nós, com esse objetivo de nos auxiliar nessa transição, nesse processo. E aí o Antônio Carlos colocou uma música para a gente que eu achei muito bonita, que em determinado momento da música fala assim, que trevas existem sim, mas também existem estrelas, né? E é com essas estrelas que a gente tem que contar, porque eles estão aí, nos ensinando, nos mostrando, estendendo a mão para a gente, esperando que a gente estenda a mão para eles também. Né? Que a gente encoste a nossa mão na mão deles, para a gente poder evoluir junto e realmente atravessar esse processo difícil para todos nós, mas eu tenho certeza que com muito amor e com muita perseverança nós vamos chegar lá.
Boa noite, viajores da nave planetária Terra. Um dos planetas integrantes do Sistema Solar que pertence à galáxia Via Láctea. Universo. Esse é o meu cartão de visita. Estamos a caminho da luz. Então, meus irmãos, é com muita alegria, com muita satisfação, que hoje, depois de bilhões e bilhões de anos, né, a Terra tem aproximadamente 6 bilhões de anos, né, foi criada, a ciência tem uma teoria que fala, a teoria mais atual, que todo o sistema solar teria sido surgido a partir da explosão de uma estrela. E que, a partir desta explosão, já se teria formado todo o sistema solar. Mas, deixando essas conjecturas científicas de lado, vamos focar na nossa casa planetária, o abrigo que o Pai misericordioso preparou para oferecer a nós um campo de aprendizado, de experiências, de trabalho e, sobretudo, trabalho interior. Mas, inicialmente, o trabalho foi muito material, né? Enquanto estávamos na infância do espírito, nós lutávamos apenas pela sobrevivência. Lutávamos apenas para defender o nosso espaço, o nosso pedaço. E aí, neste momento, nós não tínhamos ainda o senso moral desenvolvido, né? E buscávamos, por assim dizer, outros caminhos, né? Sem haver o despertamento para as coisas espirituais. Mas este planeta, meus amigos, que foi formado, coordenado, trabalhado por Jesus, que surgiu a partir do Sol, né? Ou dessa salada de planetas aí que surgiu dessa estrela, né? Levou bilhões de anos também para que, num dado momento, quando o planeta já estava em condições melhores de receber a vida, e foi aí nesse instante que a misericórdia do nosso Pai verteu aqui nesse planeta os princípios inteligentes, as chamadas mônadas celestes, que são consciências microscópicas, contendo o germe de um super-homem. E vejam só que coisa interessante. Neste planeta, nós tivemos aqui, do princípio inteligente até Jesus, que foi o ser mais adiantado, mais evoluído a colocar os pés aqui nessa casa planetária, né? Mas chegado o princípio inteligente, ele teria que viajar, ele teria que se desenvolver, né? E foi lhe oferecido níveis
de evolução. Ele teria que viajar pelo mineral, pelo vegetal, pelo reino animal, até ganhar o uso da razão, a inteligência e poder trabalhar com seus próprios recursos, embora ainda um tanto quanto primários. Porque tudo que nós conquistamos tem que ter o nosso esforço, tem que ter o uso da nossa vontade, tem que ter o nosso interesse, o nosso desenvolvimento. E como a Renata disse, e todos nós acreditamos, todos os 15 expositores falarão muito, acima de tudo, Deus, que é o Criador, o responsável de tudo. Mas falaremos muito da lei do progresso, porque é graças a essa lei divina, lei perfeita, que nós somos impulsionados, a seguir sempre para frente. E como diz o Livro dos Espíritos, nós podemos estacionar, mas nunca retroceder nessa caminhada. E existe para todos nós o determinismo do bem, da felicidade, de que um dia todos nós alcançaremos um patamar melhor, a maturidade psicológica, como diz Joana de Ângeles. Mas, então, o homem, que é o espírito, o ser inteligente da criação, na expressão hominal, ele vai passar primeiramente pelo mundo primitivo, que é esse que nós acabamos de dar algumas características. A luta pela vida, nós não tínhamos o senso moral desenvolvido. Às vezes matávamos irmãos, e não apenas irmãos assim, animais, mas irmãos iguais a nós, e sem ter assim a mínima preocupação. Tanto é que, se nós percebermos, o mundo primitivo, e se considerarmos, segundo a informação de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, se considerarmos que o homem está na Terra há 200 mil anos, nós vamos verificar que desses 200 mil anos, o maior período foi o período do mundo primitivo, em que a Terra se classificava como um mundo primitivo, de bárbaros, selvagens. Porque, segundo Santo Agostinho, os selvagens são a continuação dessa evolução natural, a partir do momento em que o homem começou a se desenvolver a partir dos primatas. E então, a partir deste momento, é que o homem começa a se desenvolver e ele vai receber orientações mais precisas, nós podemos afirmar, porque houve um fato muito importante
que veio marcar a diferença, a transição de mundo primitivo para mundo que nós chamamos de prova e expiações. Né? Porque transição, meus irmãos, sempre houve, sempre haverá, graças a Deus. Né? Bendita seja essa transição, porque isso significa evolução, isso significa progresso, significa que estamos caminhando para frente. Né? E o Pai nunca nos abandonou, nunca nos deixou órfãos, sempre cuidando, a começar por termos Jesus como mestre, como médico, como terapeuta, né? E que teve a coragem, a hombridade, a dignidade, a humildade e o amor, sobretudo, a toda a humanidade, de vir até nós, né? De vir até nós também, porque ele sabia que que a humanidade estava passando, no período de provas e expiações, por dores mais intensas. Porque, enquanto seres primitivos, né, a dor é menor. Enquanto nós estamos mais brutos, nós não temos tanta sensibilidade. Né? Então, num dado momento, Jesus coordena a vinda de seres, de irmãos, de um outro planeta, né? Segundo Emmanuel e próprio Kardec também, os espíritos falam na raça adâmica, que até é simbolizada na Bíblia por Adão. Né? Mas não quer dizer que Adão tenha sido o primeiro homem, porque concomitante com a sua existência, havia também ao seu redor, simultaneamente, cidades, né? Organizações, comunidades. Então não seria possível que a partir do Adão começasse tudo ali do zero, não é mesmo? Então nós devemos entender isso daí mais como um símbolo, uma simbologia daqueles espíritos que estavam sendo degradados lá de um planeta que nós não sabemos o nome, do sistema de Capela, da constelação de cocheiros, né? Então, com a vinda desses companheiros, eles vieram para cá para auxiliar a humanidade terrestre a progredir, a crescer. Porque eram pessoas mais inteligentes, com tecnologia. Tanto é que fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Né? Porque na Terra, os chineses já existiam há 30 mil anos. E essa raça adâmica veio mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. Né? Quem é essa raça adâmica? São os egípcios, os hindus, os hebreus, os arianos, os gregos. Né? Há 30 mil anos já existia a civilização chinesa. Só que a chinesa era muito fechada. E ela pouco colaborou com o planeta, assim, como os arianos vão colaborar. Né? Os egípcios também ficaram no seu canto. Os hindus também. Os hebreus saíam, mas guardavam, respeitavam apenas os laços consanguíneos. Né? Então, é com os arianos que vai haver uma expansão. Porque os arianos tinham a característica de interagir com o nativo. Eles interagiam.
E quem são os arianos? Eles vão povoar a Europa, toda a Europa, né? Portugueses, espanhóis, italianos ali, holandeses, ingleses, franceses, que originaram os povos colonizadores, né? E nessa época dos egípcios, Jesus já nos traz, já começa o seu plano educacional para a humanidade, que é enviando Moisés, né? Moisés, que meio que de contrabando entrou lá no meio dos egípcios e acabou libertando os hebreus e dando todo aquele aspecto fenomenológico para que os irmãos pudessem ser despertados, pudessem acreditar, pudessem ser tocados, né? E tocados e sensibilizados para um Deus único. Essa era o grande objetivo, né? A grande mensagem de Moisés, a existência de um Deus único e também o amor, né? Amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos, o respeito. E se nós pegarmos as experiências, as vivências de Moisés, nós vamos ver que ele lidou com um povo rude. Ele lidou com um povo bárbaro, né? E que nos parece ser esse povo bárbaro remanescente do mundo primitivo, né? Mas o plano educacional de Jesus teria que seguir em frente, né? E conta Emmanuel que Jesus também nunca desamparou, nunca deixou de mandar missionários, filósofos, né? Líderes, pessoas sempre para jogar, para plantar a sementinha do amor, né? A sementinha da fraternidade, da paz, da justiça nos nossos corações. Então, nós realmente estamos a caminho da luz, né? Até que veio o próprio Jesus. E tudo isso sendo preparado, um preparando o caminho do outro. Como acontece numa escola em que nós começamos o aprendizado na infância e vamos galgando os degraus, os anos sequenciais e sempre aumentando o nosso conhecimento, né? À medida que a humanidade estivesse em condições de receber mais um ensinamento, é lógico, sempre era dado, sempre era acrescentado, né? E a evolução segue sempre, né? E Jesus não parou por aí, né? Ele falou: olha, eu vou rogar, mas vou pedir para o Pai enviar o Consolador, que ficará para sempre convosco e dará testemunho de mim, explicará todas as coisas, né? Colocará as coisas em dia. E vós também testemunhareis, né? Então nós também somos convidados a dar a nossa contribuição, a nossa participação. Porque se existe progresso,
se existe conquistas, nós não podemos nunca esquecer que tudo isso também depende de nós. Se nós cruzarmos os braços e esperarmos, né, que tsunamis irão nos transformar, aí nós estamos errados, estamos enganados, né? Porque os tsunamis vêm quando nós estamos empacados, quando nós estamos sem pegar no tranco, como se diz, né? E então tudo é feito para o nosso próprio bem. Tudo é feito para que nós possamos caminhar para frente. Não existe terrorismo, nada de amedrontar ninguém. É a consciência. Nós temos que ser pessoas conscientes. Nós temos que buscar a maturidade psicológica. Não existe passes de mágica. Tudo é conquistado. Tudo é trabalhado, né? E a doutrina espírita, cujo objetivo é instruir e esclarecer os homens para a regeneração da humanidade. Vejam bem vocês, o Espiritismo veio aí há pouco mais de 150 anos, né? Na época que o Espiritismo, o Consolador, surgiu, já era uma época de luz, já era uma época, a época do iluminismo. A ciência já estava em pleno vapor. Em pleno vapor. E vejam vocês que primeiro nós evoluímos em tecnologia, em ciência. Agora falta nós completarmos este trabalho com a parte moral. Agora é hora do aprimoramento moral. E o Espiritismo é um instrumento muito eficaz, muito eficiente para nos auxiliar nesta posição, nesta situação, né? Então, sempre houve uma evolução física e uma evolução moral. O planeta, ele acompanha a evolução moral dos seres. Nós vemos na obra Transição Planetária, que magistralmente a nossa colega Renata expôs, né, que as descrições dos espíritos lá de Alcione, as descrições do planeta, das paisagens, são paisagens belíssimas, serenas, tranquilas, bonitas, né? Então, olhando por esse lado, nós ainda podemos esperar muita mudança física no nosso planeta. Nós podemos esperar muita mudança física. Por quê? Porque o físico vai acompanhar o moral, vai acompanhar o espiritual, né? Então tudo isso é muito natural, é normal. Como diz Kardec, não tem nada de sobrenatural, né? Agora, nós temos que fazer a nossa parte, né?
sem medo de ser feliz. Mas nunca esperarmos e acreditar que os cataclismos físicos, né, irão fazer essa transformação. É lógico que, juntamente, no momento em que acontece um cataclismo, e a misericórdia divina sempre se faz presente, é lógico que a espiritualidade aproveita para trabalhar as mentes, os espíritos, né? Aproveita para fazer os ajustes, os acertos, né? Mas nós devemos acreditar, devemos crer que o futuro é promissor. Todas as profecias, Nostradamus, Apocalipse e outras tantas aí, todas elas falam da existência de um período difícil, mas também falam de 1000 anos de paz, como é a expressão, se não me engano, do Nostradamus, né? Não sei se também no Apocalipse. Isso aí é com a Nara. Não posso entrar na área dela. E então, meus irmãos, estamos passando momentos difíceis? Podemos estar. Mas, como diz lá no capítulo 18 da Gênesis, as gerações, né? A geração que ainda está presa no mal, e a geração que está se libertando e se identificando com o bem, elas já vão ficando distintas, né? Elas já vão ficando definidas, né? Agora, eles falam lá na Gênesis, como nesta obra, falam que e como aconteceu também com a raça adâmica, né? Falam que quem não conseguir acompanhar essa nova geração vai ter que se migrar ou para outras raças atrasadas aqui na Terra, ou para outro planeta, né? Mas ela vai para quê? Para ajudar. Vai para ajudar no progresso. Porque já tem um pouco de conhecimento, já tem ciência, já tem tecnologia. Ela vai lá, né? Não é castigo, mas é para ela retemperar-se, né? E então pode acontecer isso, né? Mas depois pode voltar também, poderá voltar, né? Como vão voltar, segundo eles, os espíritos luminares que já viveram na Terra vão voltar, além de seres de outros planetas, né? Esses seres de outros planetas são espíritos puros superiores? Não. Mas são seres que se identificam com o sentimento de amor, de justiça, fraternidade, caridade, solidariedade, né? Então, meus irmãos, vamos olhar para frente com muita alegria, mas vamos trabalhar também, né? Vamos pegar da charrua e não olhar para trás e nem para o lado. No início aqui que nós começamos Luz de Amor, nós ouvíamos muito isso de um espírito, provavelmente do Sr. João Marcelino. Pegue da charrua e não olhe para o lado, para ver o que o seu companheiro está fazendo. Cada um cuida do que é seu, né?
Então, meus irmãos, é isso daí. Agora nós temos que ver em que time que nós vamos jogar. Que camisa que nós vamos vestir. Né? Mas sem terrorismo, sem terror. Confiantes. Se cairmos, nós vamos levantar. Deus vai nos dar todas as oportunidades até a gente conseguir. Né? Nós vamos parar por aqui e vamos passar a palavra para Marlene. Boa noite, a quem eu não vi ainda. Então vamos lá, né? Então já sabemos que o nosso propósito qual que é? Progresso e permanecer na Terra, que será um mundo de regeneração. Né? Então vamos ver as características, e aí vocês já vão se enquadrando, porque eu já me enquadrei. Só lembrando que todos nós já sabemos. No mundo de provas e expiações, nós temos espíritos rebeldes à lei de Deus. Ainda, né? Há o predomínio do orgulho e da vaidade. As relações dos povos são perturbadas, né? Dos povos, das pessoas, por isso que nós temos muito conflitos ainda. E ainda lutamos contra as perversidades dos homens. No mundo de regeneração, que é esse que nós estamos aguardando, né? As almas que se arrependem encontram nele a paz e o descanso. O amor domina as relações sociais. Olha que bom, né? Há provas ainda, mas não tem expiação. Bom, então vamos só fazer um aspecto aqui muito importante. O que é essa transição? Se nós formos observar o significado dessa palavra, nós vamos verificar, né, dentre outros significados, o que nós temos que nos ater aqui é a passagem de um tempo para outro tempo, que é do tempo da terra, em que é provas e expiações, para um tempo que a terra será um mundo de regeneração. O que é esse tempo, então? Na realidade, nós sabemos que há uma divergência de tempo, a nossa contagem de tempo, com o tempo no plano espiritual. Será que os espíritos usam o calendário que nós usamos, o gregoriano? Não. Por isso que é diferente. Às vezes eles falam, é pouco tempo, e nós aqui achamos que é muito tempo. Por isso que Jesus, quando já esteve aqui na Terra, ele já anunciou o mundo de regeneração. Desde Jesus nós temos o anúncio do mundo de regeneração. E as pessoas acham que isso é novidade que está acontecendo agora. E que vai capotar um planeta aqui e que vai ser mundo de regeneração. Não é assim. Não é assim. Essa passagem desse tempo de provas e expiações para a regeneração, ela já está se fazendo. E será que ela vai terminar agora? Não. Para os espíritos o tempo é curtinho, mas para nós, se eu disser para vocês que será no ano 3000, não se assustem. Né? Porque olha o tanto de coisa que temos que vencer ainda. Então vamos lá. O planeta Terra, que é este que nós estamos habitando, que o Antônio Carlos falou, que é a nossa morada, que já foi o mundo primitivo, que é hoje o mundo de provas e expiações, e que está nessa proposta de regeneração, o coordenador dele é Jesus. E qual que é o objetivo do mestre? É conduzir o planeta e seus habitantes, porque o planeta evolui junto, lembra que o Antônio Carlos falou, a um estado de harmonia e equilíbrio. Essa é a proposta pedagógica do Mestre Jesus. E a vinda de Jesus à Terra
Por que Jesus encarnou aqui entre nós e pisou neste solo? Porque ele quer ele estabeleceu o horizonte espiritual. Né? Rapidinho, esses horizontes, eles são propostas, estudos, né, de antropólogos, que nós não vamos entrar aqui, e que o Herculano Pires define também, ele trabalha no livro O Espírito e o Tempo. E rapidinho nós vamos, né, os meninos aqui já colocaram que nos antecederam. No primeiro momento, quando era mundo primitivo, nós vamos ver os espíritos mais como no seu trabalho biológico, na sua função biológica. No mundo de provas e expiações, seria na sua função social. Por isso que primeiro os espíritos os homens vivem sozinhos, depois eles vão segregando, vão formando os grupos sociais. E agora, ainda no mundo de provas e expiações, mas vamos dizer assim, mais no topo, nós já estamos num horizonte espiritual. Nós já deixamos de ser aquele ser que está só voltado para si mesmo, buscando a sua essência ainda, as suas coisas internas, implícitas, para nós buscarmos aquilo que transcende a nós. É nesse horizonte transcendente que nós já queremos. Nós já não queremos enxergar só nós mesmos, só o nosso grupo social. Mas nós já estamos numa inter-relação, inclusive com os espíritos desencarnados. Principalmente a proposta da doutrina espírita, né? E o Consolador Prometido também, que já falamos, que essa proposta de Jesus, olha, eu não posso ainda oferecer tudo para vocês, mas eu vou enviar o Consolador Prometido. E o que é esse Consolador Prometido? Nós não podemos nunca nos esquecer que é uma proposta do Espírito Verdade. Então nós não vamos focar em Kardec aqui, mas é um Espírito Verdade, com toda uma pleiade, e que trouxe uma doutrina livre, uma doutrina dinâmica, sem dogmas de fé, sem pretensões salvacionistas, e corresponde precisamente à fase de esclarecimento desse mundo espiritual. Quer dizer, eu não enxergo apenas só o meu planeta, mas eu sei que nós temos uma dimensão maior, que é essa dimensão espiritual. E é com Kardec, né, com a doutrina espírita, que esse horizonte se amplia, quando Kardec começa, apresenta, melhor dizendo, a pluralidade dos mundos habitados. Então, se existem muitos mundos que são habitados, e é claro que essa tese proposta pela doutrina espírita ainda não está comprovada na sua integridade, mas em parte sim, porque existem outros tipos de vida, e que os cientistas fatalmente chegarão, né, a essa proposta. Ele inaugura, então, essas relações interplanetárias. E aí nós vamos observar, então, essa solidariedade, essa humanidade cósmica. Passa aí, Nara, fazendo um favor. E esses diferentes mundos habitados, então nós vamos ver essa solidariedade cósmica que já foi apresentada aqui pela Renata e pelo Antônio Carlos. Quando eles disseram que nos diferentes estágios do planeta, espíritos de outros planetas vieram dar um impulso nessa comunidade planetária nossa. Então, quando a raça adâmica vem para tirar nós, os espíritos encarnados aqui, do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, estabelecendo em nós a razão, nós estávamos já nessa solidariedade cósmica. E agora, nessa nova transição, que espíritos luminares de Alcione estão também encarnando aqui, estão mostrando essa solidariedade que nós temos que parar, pelo menos, e pensar. Se os planetas estão nessa solidariedade cósmica, por que nós ainda não estabelecemos essa solidariedade entre nós? Se realmente nós queremos esse mundo de regeneração. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. Resposta dos espíritos a Kardec na questão 176.
Olha o que ele diz. O que eu não faço aqui, eu faço no outro. O que o outro espírito não faz no mundo, fará aqui. Então, os mundos são solidários. Olha que bonito isto, né? E essa solidariedade se traduz por esse intercâmbio reencarnatório. Mas eu estou querendo caminhar com vocês para despertar em nós a necessidade de nós, antes de alcançarmos tudo isso, porque é grande ainda para nós, que nós possamos alcançar a solidariedade da fraternidade, né? Então, nesse mundo de regeneração, ele pede isso dos habitantes dele. Solidariedade. A fraternidade e a caridade. Caridade no sentido bem amplo, que é o que a doutrina espírita traz também. Não é apenas aquela caridade que socorre no imediatismo, mas aquela caridade bem ampla, ser capaz de me colocar no lugar do outro. E o esforço íntimo para combater o orgulho e o egoísmo, que são as duas grandes chagas que estão presentes no mundo de provas e expiações e que precisamos trabalhar, senão não caminhamos, não transitamos para o mundo de regeneração. Com orgulho e egoísmo não transitamos para o mundo de regeneração. Então, quem quiser continuar na Terra, no mundo de regeneração, precisa eliminar isso. Então, o que é essa solidariedade que estou falando tanto, e que Manuel Filomeno de Miranda, ele cita textualmente solidariedade pelo menos 18 vezes. São 22 capítulos, quer dizer, quase que uma vez em cada capítulo. Sem contar que a ideia é repetida em todo o livro. A tese dele, basicamente, é esta. O que é solidariedade? A cooperação, assistência moral que se manifesta ou testemunha alguém em quaisquer circunstâncias, boas ou má. Estar presente com o outro, né? Ser solidário é ser interdependente. É o que a física quântica está provando. Todos os seres do universo são interdependentes. Vivemos em uma rede. O que acontece comigo fere os outros. O que acontece com os outros fere a mim. Não há como nós falarmos assim, olha, isso é problema do outro. Isso acontece lá. Porque se afeta um, afeta a rede. Né? Somos seres interdependentes. Então, ser solidário é essa interdependência, essa reciprocidade, em que há responsabilidade recíproca e interesse comum. Aí, o dia que nós tivermos essa clareza, nós estamos prontos para o mundo de regeneração. Então, essa humanidade regenerada, ela viverá numa estrutura de relações morais. Tudo, pelo menos assim, não vou dizer tudo porque o conhecimento é infinito, mas em termos de tecnologia, nós já alcançamos muito. Nos últimos 50 anos, os avanços foram imensos. As nossas crianças, os nossos bebês já nascem assim, mexendo em tudo quanto é tecnologia. Mas e aí? Qual que é a proposta agora? É a relação, o nosso estar com o outro, o nosso estar aqui na Terra tem que ser essencialmente moral. E esses valores que nós ainda temos hoje, os valores pragmáticos, eles terão que ser substituídos pelos valores morais. O que são esses valores pragmáticos? O homem não valerá mais pelo que ele possui. Pelo dinheiro, mas por tudo aquilo que ele revela em capacidade intelectual e aprimoramento espiritual. Essas serão as nossas relações. Então eu perguntaria para vocês, já existem criaturas vivendo assim aqui? Já existem criaturas vivendo assim. Vejam então que nós já estamos transitando nesse tempo. Porque hoje, pelo menos na teoria, nós já abominamos as pessoas que supervalorizam o dinheiro.
Embora muitas vezes nós mesmos, né, ainda estamos nesse materialismo, na prática. Mas na teoria nós já não aceitamos, né? A ordem moral será o império da justiça legítima. Porque, por enquanto, o mundo que nós estamos de provas e expiações é um mundo justo. Olhando pelo aspecto moral, não é. Porque nós ainda segregamos, porque ainda nós apartamos algumas pessoas. Aí alguém pode estar dizendo assim, mas tudo está encadeado, porque são espíritos que precisam passar por aquelas provas, patati patatá. Só que se nós somos espíritos regenerados, nós temos que acolher. Nós temos que tirar o outro daquele lugar. E não achar assim, não, está tudo certo, você tem que ficar aí mesmo, você está respondendo por aquilo que você pagou. Porque os espíritos luminares não estão nos recolhendo. Desde que os espíritos estão aqui na Terra, como formas primitivas, depois agora em provas e expiações, sempre nós não temos espíritos de luz que nos acolhem. Então, porque essa é a receita. Porque essa é a receita para nós, né? A ordem é o reconhecimento recíproco dos direitos do próximo. O meu próximo merece tudo que eu tenho, ou tudo pelo menos que eu quero para mim. A lei de igualdade regerá esse processo. É a igualdade na diversidade, claro. Porque nós nascemos, somos criados iguais, então a nossa essência é igualdade. No mundo de provas e expiações, nós vivemos nas desigualdades circunstanciais, mas nós temos que, no mundo de regeneração, já voltar para a igualdade do trabalho, né? A igualdade da nossa essência novamente. Então, o mundo de regeneração, a justiça marcará o início da libertação dos espíritos. Que libertação? De preconceitos, de bandeiras, de fronteiras, de mundos, de estados. Porque qual que é o nosso mundo? Nosso mundo deverá ser sempre o universo. Os espíritos compromissados hoje, quem são os espíritos compromissados? Aqueles que estão à frente. Sempre nós temos espíritos que estão à frente do comum dos espíritos. Então, diz Manuel Filomeno de Miranda, neste livro em questão que estamos estudando, que os espíritos compromissados hoje, com a redenção da humanidade, são comparados aos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles queriam, e fizeram isso muito bem, levar o cristianismo adiante. E para isso eles precisavam de sacrifícios corporais, né? Então eles adentravam a arena para serem comidos pelos leões, cantando. Mas os nossos leões hoje são outros. Quais são hoje os nossos leões? É vencer exatamente, né, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito, todas as diferenças que segregam os nossos irmãos. E que hoje nós já vemos uma grande luta pela sociedade para que todas as minorias, sejam elas quais forem, sejam arrebanhadas pela grande maioria que pretensamente se julga poderosa. E aí, então, é o convite que o livro e que a doutrina espírita faz para nós. Se realmente nós queremos ser cristãos, nós temos que estabelecer o relacionamento da fraternidade. Frater significa irmão, né? Vivemos realmente como irmãos. A solidariedade entre as religiões, entre os povos, para antever um mundo sem fronteiras. Hoje nós ainda temos, né, tão arraigados, eu moro aqui, eu defendo tal time, eu faço isso. Então nós
Nós segregamos todas as pessoas pelos rótulos. E não, isso não faz parte do mundo de regeneração. Então é muito fácil nós sabermos se nós estamos prontos ou não para viver no mundo de regeneração, bastando fazer um histórico, né? Olhando o nosso currículo, como é que nós estamos. Sem as fronteiras do ódio, sem os separatismos étnicos, sem a miséria econômica e, principalmente, sem a miséria moral. Como é que faz esse mundo de regeneração? Falei que não vai capotar nenhum planeta aqui e falar, vem para cá você e sai você de lá. É uma ambivalência. Nós, espíritos encarnados aqui, temos que nos regenerar. Mas eu não posso regenerar só eu mesmo, eu tenho que trabalhar no âmbito social, porque a sociedade também tem que mudar. As leis, né? E como é que nós vamos impulsionar isso? A pessoa, mas eu sou sozinha, o que eu vou fazer? Aí nós vamos recorrer novamente à orientação que a doutrina espírita diz. Nós temos aqui, mais ou menos, habitados 50% de espíritos que são chamados de neutros. Eles estão assim, ou vai para o bem, ou vai para o lado do bem, ou vai para o lado do mal. 25% lideram o bem. 25% lideram o mal. Se esses 25% que lideram o bem forem ousados e atrever a modificar no lado positivo, eles carregam mais 50%, portanto são 75%. Então é isso que a doutrina espírita convida a nós espíritas. Quando eu falo da doutrina espírita, não estou querendo dizer que a única saída é a única possibilidade. Mas como nós estamos nesse agrupamento estudando isto, é a responsabilidade nossa, porque nós conhecemos, né? Então é nós ousarmos em fazer as modificações. Onde? Começando na nossa própria casa espírita. Na sociedade em que nós vivemos, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos lares. Né? Por quê? Porque Paulo de Tarso, a regeneração para ele começou aquele dia que ele viu Jesus. Ele já foi um espírito regenerado naquele momento. Ele não esperou chegar o ano 2012, nem 2030. Ele se regenerou ali, naquele momento em que Jesus disse para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele teve aquele insight e divulgou o cristianismo. O espírito regenerado naquela época. Francisco de Assis regenerou-se naquele dia em que, diante do padre, por pressão do seu pai, ele se despojou de todas as suas vestes e saiu também divulgando o cristianismo. Espírito regenerado naquela época. Maria de Magdala redimiu-se servindo aos leprosos naquela época. É o tempo de transição desses espíritos, que tem muitos outros espíritos. Para o planeta se regenerar, é necessário a contribuição de cada um de nós. Que dia que nós vamos começar? Hoje, nós temos o grande cântico de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sejamos mansos de coração, mas ousados nas nossas atitudes, no nosso agir, para que não repitamos mais os velhos erros que segregam, que separam e que colocam fronteiras. Acordar
e saber que não é sonho, sentir que a energia está no ar, caminhar para um futuro diferente, esperança e confiança em cada olhar. A vida é muito mais do que enxergamos, o amor está aí para confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro e deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo. Nós temos o poder de transformar um só país sem nenhuma bandeira, sem medo e sem fronteira pra cruzar. Vamos construir um novo mundo para aqueles que ainda vão chegar, fazer da Terra o mais lindo planeta e ver o sonho se realizar. A vida é muito mais do que pensamos, o amor está aí para confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro e deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo. Nós temos o poder de transformar um só país sem nenhuma bandeira, sem medo e sem fronteira pra cruzar. Vamos construir um novo mundo para aqueles que ainda vão chegar, fazer da Terra o mais lindo planeta e ver o sonho se realizar. Jesus nos disse: se as minhas palavras tocou o seu coração, deixe tudo e segue-me. Hoje nós compreendemos o que eles disse para nós naquela época. Se os meus ensinamentos de liberdade, de moral, tocou o seu coração, se sente vontade de se transformar, segue-me. E nós só temos que agradecer ao nosso Mestre de amor e de carinho, por tudo que Ele tem nos dado, por esta oportunidade bendita de reunirmos em torno do Teu Evangelho, e desse Evangelho tirar a luz necessária para os nossos espíritos. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado a Marlene,
ao Antônio Carlos e obrigado a você, viu? Por esse carinho, por esse trabalho maravilhoso que fez nesta noite, viu? Que Jesus continue abençoando vocês, que a próxima jornada vocês estarão aqui firmes, com certeza, viu? E amanhã